Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Prosperar, o teu podcast semanal sobre empreendedorismo. Essa edição mais que especial em loco aqui em Anápolis, na Feira Foco. Estou com um convidado hoje que nós vamos abordar um tema que talvez possa tirar você um pouquinho da zona de conforto. Mas antes de tudo, eu quero receber com muito carinho aqui Thiago Benador. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, Alexandre. Um prazer enorme estar aqui com você em Anápolis, na feira. Antes de mais nada, quero parabenizar você pelo livro. Terminei de ler, ele está completo, está fantástico. Obrigado. Trata com muito carinho negócios, pessoas e processos, que eu acho que é algo que a gente vai estar discutindo bastante aqui para levar conhecimento. Está de parabéns. Obrigado, tá? Eu não vou nem me atrever a descrever aquele currículo, então eu quero que brevemente você traga toda a sua experiência, né, e se apresente aí para o mercado. Eu sei que a gente vem de participação como gestão, enfim, traga para mim um pouquinho do teu currículo aí e as experiências que você já trilhou nesse caminho. Poxa, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Thiago Benador é um executivo hoje C-Level, tem 26 anos de experiência. Trabalhou em diversos segmentos, brinquedos, energia, telecomunicação, se apaixonou e se encantou por óticas e hoje é um encantador de pessoas e desse produto. Trabalho e atuo como mentor, palestrante também, além de executivo, e acabei agora o Despertar do Líder, que vai ser publicado em julho. Que legal. E vamos levar um pouquinho de conhecimento sobre liderança para as pessoas. Faço questão de ler, tá? Pessoas. Acho que esse é o tema mais discutido, talvez, do YouTube, e o tema que muitas das vezes é o que mantém o dono de ótica estagnado onde ele está. O não entender de pessoas. Pessoas, para o Thiago, o que representa dentro de um negócio? Eu gosto muito de dizer que o negócio ele é formado por 2 P's, basicamente. Processos e pessoas. E mais do que isso, as pessoas estão do lado do negócio venda e também estão do lado do negócio compra. Nós estamos aí num mundo onde a gente fala muito das gerações, da transformação de comportamento e estamos diretamente ligados com o IA. A gente está falando de um mundo de tecnologia, um mundo de IA. Mas a gente não pode esquecer que negócios são feitos por pessoas. E para se fazer negócios se envolve comportamento, empatia, controle emocional, né? E toda uma programação neurolinguística que está por trás das pessoas. Então, conhecer comportamentos, pessoas e, mais do que isso, conseguir ter empatia para se colocar do lado do outro, no lugar do outro, é o que pode mudar e moldar o gestor de pessoas, a lidar bem com pessoas, seja os colaboradores, seja os clientes, seja os seus parceiros de negócio. Pessoas. Como que o dono de ótica, que na maioria das vezes não teve uma equipe, como você teve a oportunidade de gerir, né, centenas de equipes, o dono de ótica ele não teve essa experiência. Na maioria das vezes o negocinho dele é ali, 3, 4 pessoas e ele não consegue manter uma comunicação fluida com um time tão pequeno. É mais difícil manter uma comunicação alinhada com um pequeno grupo, que não tem cultura, que não tem ali ainda uma linha, ou é mais difícil manter essa comunicação com as pessoas de um grande empreendimento que tem milhares de colaboradores? Na sua visão, que você já teve dos dois lados, o que é mais difícil? Um pequeno negócio ou um negócio que já está aculturado, um negócio que já tem uma certa estrutura? Curiosamente, a resposta é que o trabalho é o mesmo. Legal. É o mesmo trabalho você gerenciar um fluxo de caixa de uma empresa que fatura 30 mil, 50 mil ou 100 milhões. A base é a mesma. A base da comunicação é a mesma, a base da gestão é a mesma. Para um público de 10, de 60 colaboradores ou de 4, como está no exemplo da pergunta, o trabalho e a rotina é a mesma. Então você precisa de empatia, conhecimento de cada um, você precisa compartilhar os sonhos dessas pessoas, você precisa ter muito clara a cultura, o valor e a visão do teu empreendimento e do que aquelas pessoas precisam seguir. E o que eu acho que é o mais difícil para os gestores e para as empresas é criar disciplina. Então, eu junto o P da pessoa com o P do processo, porque o processo traz o fluxo, os pontos de controle. E sem um processo definido com pontos de controle, você não consegue gerir pessoas.
Porque você só consegue gerir pessoas baseado em dados. E a gente costuma gerir pessoas baseado em achismo. Sim, as pessoas têm emoções, as pessoas têm valores e crenças. Mas elas estão ali por um processo. Se esse processo tem pontos de controle e você tem rotina sobre esses pontos de controle, você consegue, através de dados, fornecer feedbacks e corrigir rotas. Então, eu gosto sempre de juntar os dois P's, o do processo e da pessoa. Então, se você faz uma rotina, você cria uma rotina para uma ótica com 4 colaboradores, que é a chegada, que é a limpeza, que é olhar a vitrine, que é verificar o balcão, que é dar andamento, segmento ao que precisa sair para o laboratório, o que chegou do laboratório. São rotinas de processos. Quantos clientes entraram, quantos efetivaram a venda, qual foi o ticket médio da venda. Tudo isso são indicadores que você pode colocar e escolher. E aqueles que estão melhores ou piores, você trabalha um plano, pega na mão. Isso funciona para gerentes, para diretores e para vendedores. O processo é o mesmo. O que é difícil é a rotina e a disciplina, que aí está em nós que está à frente do negócio. Parece tão óbvio. Por que é tão pouco aplicado? Nós tendemos sempre a ser indisciplinados. Desde muito criança, nós dizemos que vamos começar a dieta na segunda, que a partir do ano que vem nós vamos à academia, que nós queremos fazer 3 viagens, mas também não planejamos como, e sempre deixamos para estudar para a prova no último dia. A gente até chama isso de síndrome do estudante. Isso é do ser humano. Então, dói ser disciplinado, dói criar hábitos. Gerir e controlar, sentar numa sessão de feedback, é chato, porque é desconfortante. Tem combate, tem embate. Ninguém quer o desconforto. Então, como a zona de conforto costuma ser pra gente um lugar gostoso, quentinho, daquela tarde chuvosa, pipoquinha, televisão, é o lugar que a gente mais gosta de ficar. Mas a gente nunca pode esquecer que na zona de conforto nada cresce. Nada cresce nessas terras. Verdade. Então, eu entendo que esse é o porquê. Então, se a gente pensar fora da zona de desconforto, é onde as coisas tendem a prosperar. Você me trouxe dados e pessoas. Imagina que quem está nos assistindo agora é dentro da realidade do Brasil, né? Mais de 80% dos negócios ópticos, segundo dados oficiais, tem até 4 colaboradores. Imagina esse dono de ótica que está nos assistindo agora. Por onde ele inicia? Eu gostei muito do que o Thiago está falando para mim. Eu realmente sinto que essa é uma dor. Eu não consigo manter essa comunicação, eu não consigo. Por onde ele inicia? O que é o ponto de start para ele conseguir ter dados e automaticamente ter melhores pessoas dentro da operação? Eu vou dar uma dica que eu já fiz em 2 oportunidades na Feira da Biótica. Dá o exemplo de que muitas vezes o dono de ótica, o dono dos colaboradores menores ou das equipes, ele muitas vezes não sabe o quanto ele precisa vender efetivamente. É muito comum você lidar com um dono de ótica que não sabe o valor médio da venda dele, o quanto ele precisa vender, o quanto ele quer sacar, e para sacar aquilo, quanto é que ele precisa pelo menos empatar, sabe? Então palavras como ponto de equilíbrio, ticket médio, venda, são palavras que assustam. Né? Eu tive a oportunidade de fazer valuation e de fazer consultoria em algumas óticas, e era anotado as coisas dele, do tipo, onde está o seu aluguel? Está nesse papel aqui. Que data que acontece esse aluguel? Está aqui. Em papel mesmo, papel de pão, assim, vamos dizer, Tá bem bom. dito. É muito importante para ter dados, para gerir dados, ter controles. Tá bom. Existem vários softwares, dentro da tua consultoria e mentoria tem o da Arcane mesmo. Registro base. Para mim, um dos melhores disparadamente. Fantástico. Ali é um ERP completo. É um sistema onde você pode lançar suas contas de luz, suas contas de água, seu condomínio, seu aluguel, dar entrada nos equipamentos, saber o custo médio do seu estoque, saber o giro, saber qual é o item que vende mais, qual é a modelagem que vende mais. Esse é um começo. Você se interessar para saber quanto custa o seu negócio. Legal. Conseguir tentar buscar minimamente saber qual é a diferença de um custo variável, que é aquele que entra na venda, o imposto, a comissão, o custo médio do estoque e o markup que eu pus para formar esse preço de venda é variável. O que é fixo é aquilo que, se você vender ou não vender, o seu contrato vai te exigir. O aluguel, o condomínio, a conta de água, a conta de luz, o software, o contador. Esse custo fixo, ele se dilui ao momento da venda. Muita gente não sabe o quanto precisa vender para ter.
E você pode colocar o teu prolabore ou aquilo que você deseja dentro desse custo fixo. E a fórmula do ponto de equilíbrio é simples. Ponto de equilíbrio dividido por margem de contribuição. Então, se você sabe a margem do teu produto, sabe quanto precisa. E eu acho que o começo é saber quanto eu preciso vender e aonde eu quero chegar. Acho que se ele fizer essa pergunta para si mesmo, ele começa a construir os primeiros indicadores. Meta de faturamento. Em cima de meta de faturamento, ele vai falar, mas para eu chegar no faturamento, quanto eu preciso vender? Aí ele vai falar, poxa, qual é a minha média de venda por óculos? 1.900, 600, dependendo do teu bairro, da tua região, do teu posicionamento. Ah, se eu dividir a média de venda pelo valor de faturamento, me dá mais ou menos quantas armações ou quantos clientes eu tenho que receber na hora? E aí começa. Quantos vendedores eu tenho? Eu posso dividir para cada um? O mais sênior tem uma outra meta? Tem uma menor meta? Que produto me dá mais margem? A minha marca própria? A minha marca de terceiros? Eu devo comissionar melhor e puxar melhor a minha marca própria? Eu não devo? Tudo começa aqui. Quanto eu preciso fazer? Se a gente começar por aí, você fala muito disso também no teu livro, quando você seta muito ali a meta dos 100 mil e tudo mais, e eu tive a oportunidade de ver isso acontecer dentro do teu negócio, o quadro, o compartilhamento, você começa a expor isso para as pessoas, elas começam a se sentir parte daquilo, e aquilo começa a virar rotina, e aí você celebra os 10 mil que ganhou, depois os primeiros 20 mil. Qualquer pequeno gesto é contribuído para esse desenvolvimento de processo pessoa. É a dica que eu daria. Hoje nós temos acesso, e confesso que quando eu entro no mercado em 2015, eu não tinha acesso a tanta informação, né? Eu não tinha acesso a tantos mentores, a tantas pessoas se propondo. E engraçado que o mercado, aqueles mais arcaicos, né? Eles têm uma mentalidade de crítica. Ah, agora todo mundo é mentor. Cara, se aquela pessoa me falou algo, né? Para mim, Thiago, isso daqui é uma mentoria. O que você está fazendo aqui, dando uma dica... Cara, eu estou vendo você falar e eu imagino o nosso ouvinte, ele vai falar assim, ah, mas eu já faço isso. Parece tão óbvio, mas o óbvio não aplicado, ele não vai gerar nenhum resultado, que é o que acontece. Eu já faço isso. Ei, vem cá, você já faz. Qual foi a última vez que você abriu o seu RP? Eu já tenho RP. Você falou, eu já tenho. Tá, mas qual foi a última vez que você abriu ele então? E analisou os números. E analisou o que ele te entrega. Ou melhor, quantos donos de ópticas pelo Brasil pagam esses S's da vida, esses softwares que se diz software de gestão, mas na verdade é um tira-pedido, sabe? É um sistema que não tem conciliação bancária, é um sistema que não te dá um DRP, é um emissor de nota, né? Quantos donos de ótica que estão há 5, 6, 10 anos com o sistema e nunca parou para poder olhar e falar, mas espera aí, o meu sistema não me dá isso. Ué, mas espera aí, no final do mês eu tenho que calcular na calculadora a comissão do meu vendedor porque o sistema não me dá essa diferenciação, né? Ou seja, o básico, o óbvio que é o que você está fazendo aqui, que é uma mentoria e que a gente não tinha isso, né, há 5, 10, 15 anos. E aí eu vejo pessoas que estão entrando no mercado agora, estão entrando, tá? Eram de outros segmentos, estão entrando no mercado agora. Cara, e o fato deles entrarem no mercado com essa mentalidade, porque já vinham de outros segmentos e vão trazer o jogo do profissionalismo para dentro do mercado óptico, em 6 meses, em 8 meses, em 1 ano, o cara já passou o cara de 25, de 50, de 30, de 15, de 8 anos de existência, porque continuou com o caderninho, continuou com aquela visão antiga de gerir um negócio que funcionava até um tempo atrás, porque era um negócio de grande margem. A gente sabe, o mercado óptico já foi um negócio de grande margem. Então, no caderno, em qualquer forma de gerir, funcionava muito bem. Mas hoje a gente entende que não é mais dessa forma. Existem pessoas muito capacitadas. Eu sei que você já fez várias consultorias, já viu números, né? E eu achei muito interessante aquilo que você me trouxe. Alexandre, eu vi um grupo que, com faturamento mínimo, tinha um prolabore alto e tocava do jeito que dava. E é um negócio de extremo potencial. Existem muitos negócios assim hoje no Brasil, né? Muito potencial, mas faturando o mínimo por falta de mentalidade. Vamos supor que a pessoa que está assistindo agora seja essa pessoa. Fala, eu me identifiquei. Pô, eu sou essa pessoa. Eu sei que meu negócio tem potencial para mais, né? E aí imagina que você, Thiago, com todo o conhecimento que você tem, vai assumir essa operação agora. O que seriam os apontadores, os principais pontos que você olharia para ter essa transformação, para pegar aquele negócio que já fatura 30, 50, 60, talvez dobrar, talvez passar do 100, do 150. Quais seriam os principais pontos a ser mexidos ali? Todo mundo acredita que seja pessoas, mas será que é só pessoas?
Não, não é só pessoas, e obrigado por essa pergunta, porque é um gancho importante, e acho que todo mundo do nosso mercado está sentindo uma transformação, nosso mercado está mudando, né? Ele já está aí, segundo os dados da Biótica, em 72 mil pontos de venda. Sempre foi um mercado vantajoso, a gente sabe quem está dentro, e eu acho que por ser tão vantajoso, a gente nunca se preocupou com os pormenores. Os custos, os atalhos, aquele desconto excessivo para um estoque que você não precisa, um fluxo de caixa adequado, porque a gente pode pagar em 4, em 6, em 8, a gente antecipa no cartão e está tudo certo, e não é a grande verdade. Quanto mais concorrência, né, como a gente diz, é a lei da economia, a lei da oferta e demanda, quanto mais concorrência, mais agressivo vai ser, menor vai ser a margem. Então, eu começaria sempre pela governança, pelo controle. Legal. Quais são os meus processos de entrada e os meus processos de saída? Você que não se interessa, que manda tudo para o seu contador, tente entender qual é o seu DRE. Como é a minha venda? Como é a minha margem? Como é a minha comissão? Como é a minha margem bruta? Em cima da minha margem bruta, qual é o meu custo fixo? Como ele se comporta? A partir de quanto que eu começo a realmente colocar a margem bruta dentro do meu bolso, vamos dizer assim? O que é que eu quero para o meu negócio? O que é que gira, o que é que não gira? Qual é a entrada de determinados modelos no meu estoque? Por que eles não giraram? Você devia se preocupar se você paga em 4 vezes, se esse óculos não foi vendido em 4 vezes. Porque você pagou ele inteiro. E não recebeu. E não recebeu. Isso não é sadio. Né? Existem óticas que eu entro hoje em dia, e como trabalhei 8 anos na Marchon, na Safilo, eu ainda vejo modelos que eu importei há 8 anos atrás. Lançamentos que eu fui na Itália, escolhi e estão lá. E a gente sabe que se renova a cada 3 coleções por ano em todos os fabricantes. Como que aquele óculos está lá há 8 anos? Virou encalho. Esquece, ele não é best-seller porque eu também estava no ano seguinte e sei que ele não foi renovado. Então, isso precisa incomodar o dono de negócio, ele precisa entender. E muitos não sabem o que é um fluxo de caixa, ou mais que isso, um ciclo de pagamento. Quanto tempo eu levo para vender o óculos e quanto tempo eu levo para pagá-lo? Isso não está ligado só a cartão de crédito. Não ligado só a cartão, porque se você acerta muito bonitinho o fluxo, olha, eu preciso de 500 óculos para girar o meu negócio, efetivamente, a cada 3 meses eu renovo o meu estoque, e aí eu tenho parceiros que toda semana repõem, eu tenho representantes que vêm todo mês, ele passa a dominar o ciclo financeiro, ele consegue sempre vender antes de pagar. O que isso quer dizer? Que você não precisa antecipar cartão, é mais 1,8%, 2,2% de margem no seu bolso. A Disney com os filhos pode vir daí, a Nova Ótica pode vir daí. Então, entender a composição do teu negócio, a lógica do teu negócio, como eu vendo, como eu compro, o que eu preciso vender, em que momento eu preciso vender, isso é para qualquer dono de ótica. É para qualquer administrador de negócio. Isso se agrava, Thiago, quando o lojista, sem nenhum critério, sem nenhuma estratégia, se vê preso e isso é realidade, tá? Eu tenho, né, hoje passam de 500 mentorados dentro da nossa metodologia. No Brasil, praticamente todo, eu tenho em algum estado ali representantes. Cara, ele não tem nenhum diferencial competitivo. Para onde ele vai? Precinho, produto bom e parcelamento grandão. Ou seja, eu vou para aquilo que, na minha opinião, é o que mais tem afundado donos de ótica, que é crediário próprio. Ele se torna um banco financiador de algo que ele não vai receber. Na maioria, a gente sabe como é que está o endividamento no Brasil hoje. Não, Alexandre, mas não é assim. Aí quando ele vai puxar o histórico, 80 mil de atraso, 90 mil de atraso, e é 80 mil, 90 mil, que na visão dele, eu prefiro vender assim do que não vender. Mas é um tiro no pé porque ele está financiando algo que ele não dá conta. Eu vendo no crediário em 8 vezes, mas é o que você falou. Eu estou comprando a armação em 6, eu estou comprando a armação em 4 e acaba que eu ainda tenho o risco de não receber. Agrava-se ainda mais. É possível sair disso? É possível eu conseguir sair dessa, desse poço que o dono de ótica não vê fim? Talvez é uma cultura que ele colocou dentro do negócio dele. É possível criar uma nova cultura de compra dentro de uma ótica? É possível. Com todos os donos de ótica que eu converso, que eu tive a oportunidade de consultoria, e até com donos de grandes franquias, eu já tive essa discussão. Precisa quebrar o paradigma
que existe um número mágico de armações para ter numa ótica. 1.000, 800, 900, se eu não tiver a armação, eu não vendo. Quantas vendas será que realmente você perde por não ter determinada armação? E qual foi a habilidade dada ao time de vendas para contornar aquela situação daquela armação? Porque é sabido por todos nós, o fluxo de óticas não é grande, não entram 50 clientes por dia na maioria das óticas. A gente vai fazer 6 vendas, 5 vendas muito bem feitas por dia. Essa é uma média tradicional de uma empresa de 80 a 100 mil de faturamento. Perfeito. Né? Essa média de clientes. Então, geralmente, a gente tem 2 vendedores lá para atender 4 pessoas naquele dia. Perfeito. E a gente sabe que as óticas estão em 40 metros quadrados em sua grande maioria. Tá. 40 metros quadrados a gente não vai expor mais de 300 modelos de óculos. Sim. E as gavetas não podem ter mais 500 modelos de Não óculos. faz sentido. Porque ninguém nunca abre a gaveta. É muito difícil. O vendedor saber de cor tudo que tem naquela gaveta. Sim. Então o segredo está mesmo na dinâmica e no giro. E conhecer muito bem a modelagem e o público-alvo da tua região. O ticket médio da tua região. Se você está num centro periférico de baixo poder aquisitivo, teu ticket, tua modelagem tem que ter um preço. Se você está num nível de luxo elitizado, que demanda marca, tu tem que ter um ticket maior. Você precisa bonitinho ter as escalas daquilo. E é sempre franco, parece duro falar, mas muda muito pouco a modelagem dos óculos, muda muito as cores. Principalmente masculino. Perfeito, porque a gente sabe, você vai a São Paulo, é preto e azul. Vai ao Nordeste, talvez você tenha alguma cor diferente. Aqui no Centro-Oeste tem algumas coisas mais fashions que eu pude já notar e perceber. Mas na prática isso vai ser 10% da venda. Sim. 50% da venda vai estar no preto. A gente sabe que nem que é o fosco, que não é o brilhante. A gente sabe que é gatinho, quadradinho, redondinho. A gente sabe que a gente deve escolher sempre a maior ponte, sempre a maior dimensão. Não é segredo. Então dizer que precisa ter muita modelagem, não. Você tem que ter um nylon, você tem que ter um retangular, você tem que ter algo estiloso, tem que ter uma marca, você tem que ter cores. Mas eu não vejo esse paradigma que precisa ter muitas. E muitas vezes ainda pode ser duro, mas perder uma venda e ter um fluxo de caixa muito mais sadio, não precisar ter 1.000 óculos porque perde uma venda. Se eu tenho 500, se essa venda era de 1.000, de 2.000 reais, quanto de fluxo de caixa você melhorou por ter uma modelagem mais compacta? Então acho que esse paradigma precisa ser quebrado, precisa ser mudado sim. Saúde financeira do negócio precisa vir primeiro. Conhecer o seu negócio, o capital de giro, o seu cliente, e mais que isso, o potencial dos seus vendedores é o outro caminho. Por isso eu digo sempre, processos, pessoas. Chegamos em pessoas. E aí? Se diz muito que não há mais pessoas para o nosso mercado. É um fato? Eu acho que sim, hoje o mercado brasileiro tem um desafio muito grande, que é o desenvolvimento profissional. A gente tem aí economicamente carências de ensino e de educação. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha profissionais. Porque, para mim, definir um ser humano se define por um conceito que eu uso, que é o CHA, o famoso chá. E quando se fala em conhecimento e habilidade, eu gosto de focar sempre no A de atitude. E acho que isso não vem de educação, isso não vem de formação, isso não vem de habilidade de venda. A atitude é algo que está com o ser humano. Estatisticamente, 10% das pessoas têm atitude. E talvez sejam essas pessoas que eu sempre aconselho a gente procurar. Pessoas que têm atitude, que têm sonhos, e tentar alinhar os sonhos e os objetivos com o que você precisa para aquilo. Porque a atitude da pessoa de levantar cedo, de querer brigar, de querer bater uma meta, de querer aprender, é o que vale. E aí você consegue encaixar ela em qualquer parte do negócio. Porque a atitude vai gerar aquele desejo de conhecimento, o conhecimento vai fazer com que ela comece a melhorar o seu processo, e a prática constante do conhecimento gera habilidade. E quando você tem conhecimento, habilidade e atitude, é o que a gente chama de profissional competente. O problema é que a gente quer o profissional competente lá, de cara no nosso desejo. O profissional competente é caro. É caro. E aí você esquece ou não pensa que você pode buscar o profissional de atitude, que vai ser eternamente grato pelo desenvolvimento do conhecimento, da habilidade até a competência. E essa trajetória vai te fazer crescer, ele crescer. Talvez essa conexão de vocês vai criar a fidelização e a vantagem competitiva do teu negócio. Então, quando eu olho para pessoas, eu olho para buscar atitude.
e esquecer a parte da formação, porque é o que move o ser humano para qualquer coisa. Essa mão de obra, então, ela não está tão escassa. Essa mão de obra de atitude está buscando uma oportunidade. É mais fácil ir por esse caminho do que buscar, então, um nível level. Exatamente. Só que as pessoas de atitude são escassas. A tua habilidade de procurar a atitude e a pessoa certa para aquele momento é importante. Destacando sempre que você não pode esquecer os comportamentos e os perfis comportamentais. Então, se você busca uma pessoa para o teu negócio para venda, você precisa buscar comportamentos de influência, de mínima influência, de mínima interatividade, de gostar de falar, de gostar de se relacionar. Não dá para a gente colocar um profissional no balcão que não gosta de falar, que não gosta de relacionamento, né? Que é um profissional mais estável, aquele perfil mais programador, mais engenheiro, sabe? Mais fechado. Então não pode esquecer o comportamento, mas pode buscar atitude. Porque muitas vezes até a atitude desse cara pode fazer com que, se ele entender que o comportamento não é adequado, ele faça a adaptação para aquilo. Uma frase de outdoor que todo mercado óptico precisa entender, colocar assim, ó, como tatuagem real. Profissionalismo, vontade e atitude. Acho que seriam 3 palavras-chave para o nosso segmento. Ele demanda hoje profissionalização, porque ele está em constante transformação. E aqueles que não profissionalizarem os seus negócios vão ser consumidos por concorrentes que o farão, por grandes marcas ou por grandes franquias que vão fazer a aquisição e território. A parte de vontade, de desejo, de se mover, é sair da zona de conforto. E para isso, tu vai precisar buscar atitude dentro de você. Acho que seriam as 3 frases que eu deixaria para hoje. Livro ou um filme que todo empreendedor óptico precisa ler ou assistir? Posso citar 2 livros que mudaram a minha vida? Por favor. Como Executivo, Paixão por Vencer, de Jack Welch. É um livro de cabeceira que eu tenho, porque a forma como ele transformou o jeito GE de ser foi importantíssimo para o porquê a GE é hoje. E lá ele não aceitava ser melhor do que primeiro ou segundo nos mercados que ele estava. Legal. E ele disse para todos os gerentes que ele fecharia as unidades de negócio que ficassem em terceiro ou em quarto. Legal. E que aqueles gestores iriam à casa das pessoas, demitirem elas e dizer que eles estão sendo demitidos porque ele foi incompetente de não chegar ao segundo e ao primeiro lugar. Eu acho esse livro incrível. E o segundo livro é Pai Rico, Pai Pobre. Já que a gente falou tanto de mudar comportamento, de se preocupar com valor, é muito importante entender o conceito de ativo e passivo dentro do universo empreendedor. A importância de gerar riqueza, a importância de gerar lucro, de se preocupar com o cliente e com o negócio. Então, citaria esses 2 livros para quem quer mudar de atitude. Bacana. A sua opinião ela é muito importante para nós, porque eu sei que você é viajado aí por quase todas as feiras mais importantes do nosso segmento. É a sua primeira aqui participação na Foco. E o que você está achando desse evento e a importância dele para a gente, tanto aqui de Goiás quanto o Centro-Oeste como um todo, você ali em Brasília, que é no entorno, pertinho, né? Qual que é a sua visão da Foco? Primeiro, te agradecer, porque não teria vindo se não tivesse o teu convite. Segundo, a feira está maravilhosa. Eu fiquei espantado com a quantidade de negócios que estão sendo feitas, as quantidades de mesa e de vendas que estão. A gente sabe a proporção que tem a Biótica, a gente sabe a proporção da Jossura, a gente sabe a proporção da Mido, mas a proporção de negócio e o quanto as pessoas aqui estão mais compactas e mais perto do negócio me chamou muito a atenção. Então, de parabéns e que isso tenha a 3ª, a 4ª e que ela possa trafegar por todo o Centro-Oeste e contaminar essa região tão rica do Brasil. Tiago, muito obrigado pela tua participação. Como eu consigo te encontrar caso alguém que está nos assistindo queira ali estar mais próximo, pegar uma dica mais, mais direta, ou talvez ter um acompanhamento contigo? Vai ser um prazer. No Instagram, @Thiago Benador, no LinkedIn, Thiago Benador, e eu convido todos a assinarem Liderança na Prática. Lá eu publico a cada 15 dias temas e situações sobre liderança. No YouTube, Papo Efetivo, Desafio do Líder. E também tem o site www.benador.com.br. Para você que esteve conosco aqui até agora, você não vai sair desse vídeo sem antes
assinar esse canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e encaminhar ele para 3 pessoas que precisa ter essa mentoria que você acabou de ter. Thiago, obrigado você que esteve até aqui. Tchau!